Oi, estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez eu vou fazer mais um top 10. No caso, as minhas 10 lutas preferidas de Naruto Shippuden. Eu fiz há um tempo atrás a lista do clássico, então assistam aí se vocês quiserem, e essa lista vai seguir os mesmos padrões da última. Eu vou falar da que eu menos gosto até a que eu mais gosto, então bora começar. Número 10, Naruto vs Sasuke. Vamos começar por essa, basicamente a luta final do Shippuden, e bom, apesar de ser uma ótima luta, nós temos que concordar que todo mundo já estava bem cansado do anime pelas péssimas decisões de enredo que o Kishimoto tomou, o que acabou me fazendo não aproveitar tanto essa luta assim, porque a esse ponto eu só queria que a guerra acabasse, mas mesmo assim não deixa de ser uma ótima luta. E uma coisa a elogiar é a grande melhoria na animação que se tem nesses últimos episódios e que faz essa luta ter uma grande sequência de taijutsu que não é tão comum de se ver em Naruto, fora a grande carga emocional que essa luta tem. Então, pelo menos em décima ela tem que ficar. Número 9, Madara vs 5 Kages. Bom, agora as coisas começam a melhorar. O Madara é um dos meus personagens preferidos do anime, e essa luta é perfeita para mostrar pra gente o poder desse personagem e o perigo que ele apresenta pros outros. E também mostra o nível de poder do Madara. Realmente essa luta é muito boa. Muita gente reclama que o nível de poder do Madara é muito alto e que o anime se perdeu aí. De fato, essa luta subiu muito o nível de poder do anime, mas eu não vejo isso como um problema sinceramente. Eu não sei qual é o problema no nível de poder do anime subir, inclusive eu acho que o Kishimoto deveria ter sido mais ousado e matado os 5 Kages ali. Claro, isso não interfere na qualidade da luta em si, mas eu acho que teria sido melhor pro drama do anime e até pro Madara em si se os Kages morressem. Mas aí é só a minha opinião e vai de gosto. Número 8, Obito vs Conan. Essa daqui é muito boa, simplesmente a luta da minha foto de perfil. Pois é, eu gosto bastante do jeito que essa luta é feita, porque ela é bem mais estratégica que o normal, tendo até mais conversa do que luta, porém ao contrário do que parece isso não fica ruim, porque é muito bem feito. Todo o diálogo dessa luta é feito pra gente ter medo do Tobi e mostrar pro telespectador que ele é muito mais forte do que a gente imaginava. E até mesmo do que a Konan imaginava, e é construída toda uma tensão sobre o entre aspas Madara e tudo mais com uma trilha sonora muito boa de fundo, usada no momento perfeito. Essa é uma luta muito mais de construção e apresentação para os conceitos e vilões da obra. E bom, muita gente acha essa luta forçada pro Obito vencer, mas não foi, cara. O Izanagi foi um jutsu desenvolvido desde lá atrás e que faz total sentido o Obito ter. Fora que era lógico que o Obito não ia perder para uma personagem secundária, então aceitem, essa luta não foi roteiro. O Obito venceu porque era de fato mais poderoso. Mas enfim, vamos para a próxima. Número 7, Sakura e Shio vs Sasori. Agora vamos bem para trás, o primeiro arco do Shippuden. E essa luta é muito boa, basicamente a luta infinita, né? Ela dura vários episódios, mas nunca fica chata por mais que seja longa. Ela sempre se renova com os truques do Sasori e você sempre fica tenso e curioso para saber o que vai acontecer. Nessa luta o Kishimoto soube muito bem como trabalhar o suspense e como desenvolver técnicas novas do Sasori sem ficar maçante, o que é um baita ponto para se aplaudir, porque correria um risco de ficar entediante como aconteceu em Demon Slayer na terceira temporada, com a luta contra a Lua Superior 4. Em que tentaram fazer uma luta no mesmo estilo, com o inimigo apresentando várias técnicas e transformações novas, só que lá ficou maçante, já que não. Aqui funciona muito bem, então parabéns pro Kishimoto por isso. Mas bom, vamos para a próxima. Número 6, times 10 e 7 vs Hidan e Kakuzu. Agora começa a esquentar, hein? Essa luta aqui é uma luta bem grandiosa, porque envolve vários personagens do anime. E essa é outra bem longa, não tanto quanto a do Sasori, mas ainda longa. Mas não fica entediante por causa da quantidade de coisas que acontecem nela. São vários personagens e vários confrontos diferentes acontecendo no meio da luta. Além das técnicas do Kakuzu sendo introduzidas de pouco a pouco, e não só isso. Mas essa luta tem várias cenas de taijutsu envolvendo o Kakashi que são muito boas. Sempre que tem lutas focadas em taijutsu é muito bom, e as lutas do Kakashi principalmente. E é uma pena que o Kishimoto não fez tanto isso, infelizmente. E claro, as estratégias do Shikamaru, cara. Quem viu a última lista do clássico deve saber que eu adoro as lutas do Shikamaru aqui. Ele não decepciona nem um pouco, tendo como sempre as suas estratégias mirabolantes e muito bem pensadas. Então é por isso que essa luta mais do que merece estar aqui nessa lista. Número 5, Sasuke vs Danzo. Agora vocês vão perceber uma grande presença das lutas do Sasuke. Eu adoro como as lutas dele acontecem no Shippuden, e ele tem uma veia estratégica não tão grande quanto a do Shikamaru, mas eu simplesmente adoro ver o Sasuke usando as técnicas deles, usando o O, Amaterasu, eu simplesmente acho apenas isso muito legal. Mas claro, a luta em si é muito boa, toda a construção dela para apresentar o Izanagi e como a gente vai entendendo aos poucos o funcionamento desse jutsu e tudo mais, é simplesmente muito bom, e muito bem construído.
Só é meio estranho o fato da gente acompanhar a Karin desvendando o jutsu pra no fim, quando ela vai explicar, o Sasuke já tinha visto tudo. Pois é, a Karin como sempre provando-se a pior personagem desse anime. Mas enfim, ignorando esse pequeno detalhe, a luta é uma das melhores do anime. Tem ótimas sequências de ação, o Sasuke se desenvolvendo e principalmente o Danzo finalmente tomando um cacete merecido. Mas bom, acho que sobre essa luta é isso, então bora pra próxima. Número 4, Sasuke vs Deidara. Outra luta do Sasuke, mas essa eu acredito que consiga ser bem melhor, porque o Sasuke aqui acaba sendo mais estratégico que no anterior, e o próprio Deidara é um personagem bem mais legal de se ver lutando que o Danzo. Eu adoro as técnicas dele e ver elas em ação é muito bom. E parando pra pensar, essa foi a primeira luta séria mesmo do Sasuke do Shippuden, já que as lutas contra o time 7 e Orochimaru foram mais mini lutas ou algo do tipo, porque sério, foram bem curtinhas, já essa não, foi uma luta tamanho normal mesmo e foi muito boa. E é aquilo que eu disse antes também, ver o Sasuke usando as técnicas dele e tudo mais é muito bom, apesar de aquele ter menos técnicas do que quando lutou contra o Danzo, mas enfim, ainda assim é uma luta excelente. Número 3, Jiraiya vs Pain. Saindo do Sasuke agora, vamos falar da própria luta sequencial aquela, Jiraiya vs Pain. Essa luta é muito boa, principalmente pela carga emocional dela, por ser onde a gente perde o Jiraiya. E não só isso, mas ver ele lutando com tudo pela primeira vez é muito bom, e claro, todo o mistério e suspense em relação às técnicas do Pain. Cara, é muito bem feito, o jeito como ele vai aos poucos invocando mais corpos e deixando o Jiraiya cada vez mais confuso e mais em apuros, e o Jiraiya também vai se ferindo cada vez mais e ficando cada vez mais debilitado. Porém, no final, ele tem um pontinho de esperança, descobrindo o segredo do Pain e enviando aquela mensagem para a Vila da Folha e se sacrificando. Cara, é simplesmente muito bom e emocionante. Como eu disse, não é só pelas cenas de ação, mas sim pela carga emocional que essa luta está no top 3, porque essa luta é absoluto cinema. Número 2, Naruto vs Pain. Bom, essa daqui eu acho que nem tem muito o que explicar. Talvez seja a luta preferida da maioria dos fãs, e ela acontece no arco que é simplesmente o auge de toda a obra Naruto. E sinceramente, eu às vezes até fico em dúvida se essa luta na verdade não deveria ser o primeiro lugar. E talvez devesse, porque ela merece também. Nessa luta a gente vê o quanto Naruto evoluiu, não só em ninjutsus, mas em amadurecimento mesmo. Ver ele criando várias estratégias para vencer o Pain em modo Senin é muito bom. E claro, novamente a carga emocional que todo esse arco tem. Não só a vingança contra o Jiraiya, mas por todo o passado do Pain, ou Nagato se preferir. Toda a história dele, as filosofias, os paralelos com Naruto, simplesmente nesse arco o Kishimoto mandou muito bem na escrita, porque tudo nele é muito bom, não só essa luta. Mas enfim, é muito satisfatório ver o Naruto fazendo várias combinações de Rasengan e de Comitê dos Sapos, e várias coisas que ele aprendeu no Monte Myobu. Como eu disse, essa luta serve pra gente ver o ponto de amadurecimento do Naruto. E cara, isso é simplesmente sensacional, e o Kishimoto tá de parabéns. Número 1, Sasuke vs Itachi. Mas mesmo com tudo isso, pra mim, a melhor luta de Naruto é Itachi vs Sasuke. Afinal, uma luta entre dois Uchihas, e acho que vocês já sabem como eu sou fanboy de Uchihas. E bom, essa luta também possui uma grande carga emocional, porque é o principal objetivo do Sasuke até aquele momento finalmente sendo concluído. E cara, o jeito que essa luta é montada é muito bom. Porque o Itachi é um personagem que a gente já sabia que era forte e se mostra ser ainda mais forte do que a gente achava, e mostra que o Sasuke nunca teve a menor chance com ele. Eu adoro o jeito que a luta acaba meio do nada pra no fim a gente descobrir todos aqueles plot twists que vocês já sabem sobre o Itachi, que são muito bons. Tanto Itachi quanto o Sasuke são dois dos personagens mais bem escritos da obra. E aqui nós vemos um grande desenvolvimento para a história dos dois, e claro, as sequências de ação da luta, como sempre, são muito boas. Cara, se tem uma coisa boa nesse anime é ver o Uchiha lutando. Kishimoto simplesmente dá as melhores técnicas pra eles, não tem como. E bom, a luta de Naruto vs Pain não fica tão atrás dessa. Talvez seja quase um empate, mas devido ao Sasuke e o Itachi serem personagens que eu gosto mais do que os outros dois, eu acho que essa pode ficar mais acima. Mas bom, é isso. Faça aí nos comentários a sua lista também e até o próximo vídeo. Valeu!